Olá, internautas do jornal Online O Alto Acre. Nós falamos aqui da sede da Sexta Zona Eleitoral em Brasileia, onde terminou há pouco reunião com os candidatos a prefeito e coordenadores de campanha dos dois municípios, Brasileia e Itaçolândia, que compõem a Sexta Zona Eleitoral. Essa reunião foi um convite do juiz Dr. Gustavo Sirene e também do Dr. Tiago Salomão para o entendimento dos candidatos por causa da pandemia e também da bandeira que estávamos na condição amarela, voltamos para a laranja, aonde há mais restrições. Hoje foi registrado mais 120 novos casos. Brasileia passa de 1.185 casos, de acordo com a CESACRE. Doutor Tiago, houve esse entendimento, então, com os candidatos a prefeitos? Não foi uma imposição, foi um convite com a preocupação das eleições, desse período de campanha, e era um entendimento, buscava um entendimento com os candidatos em relação a isso. Gostaria que o senhor falasse para a gente o que foi proposto e o que ficou acordado. Olá, boa tarde aos ouvintes aqui do Alto Acre. Foi justamente isso que você pôs. Ontem nós tivemos essa notícia de que houve uma regressão para a bandeira laranja, onde há naturalmente restrições maiores, e houve uma preocupação por parte do Dr. Gustavo Sirene, de minha parte também, e nós, em conversa, resolvemos na parte da manhã de hoje visitar o hospital aqui do Alto Acre para ver, né, a situação em que estavam lá os leitos, né, a quantidade de casos internados, e resolvemos também agendar essa reunião com os candidatos de Brasileia e Itaciolândia. Certamente faremos também com a Assis Brasil para conversarmos com os candidatos de lá. Mas a questão urgente que se pôs é a respeito dos atos políticos, que naturalmente geram, né, aglomeração. Carreatas, passeatas, bandeiraços, caminhadas, comícios, são atos que naturalmente reúnem muitas pessoas, e esses atos são perfeitamente permitidos pela legislação eleitoral. Então, diante desse novo cenário que se avizinhou, surgiu essa preocupação. Expomos a situação aos candidatos, e eles prontamente nos atenderam, né? Se sensibilizaram com a questão e se comprometeram a cessarem, né, seus atos de campanha, no que pertine, obviamente, à aglomeração de pessoas, até pelo menos o dia 10, agora de novembro, data em que será realizada uma nova reunião para que a gente possa avaliar o cenário até lá. Mas o importante é que ficou decidido a suspensão desses atos, que certamente contribuem, né, para o alastramento dessa doença da Covid-19. Nós estamos conversando com o promotor eleitoral, o doutor Tiago Salomão. Eu gostaria, viu, o Alexandre Lima está fazendo as imagens, só para esclarecer para o internauta, para o telespectador. Os candidatos assinarão um TAC, que é um termo de compromisso. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que vai constar nesse TAC, ou seja, quais são esses atos que serão suspensos, para não gerar aglomeração e, claro, evitar a proliferação do coronavírus. Perfeitamente. Será lavrado um termo de compromisso, né, em que todos os candidatos assinarão, se comprometendo a suspender a realização de pelo menos 5 atos, né, que são as carreatas, as passeatas, bandeiraços, comícios, caminhadas, as caminhadas. Portanto, esse ato ficará à disposição lá no Ministério Público para que os candidatos possam assinar, e após o dia 10 será feita uma nova reunião para avaliar a situação, ver se houve ou não uma melhora, né, na questão dos casos, para a gente decidir se continua com essa suspensão ou não. Me parece que dia 13 de novembro haverá uma nova classificação, né, que é feita a cada 15 dias, e caso o Alto Acre consiga progredir para a bandeira amarela novamente, os candidatos poderão normalmente praticar seus atos de campanha, porque a intenção, né, do Ministério Público, do Poder Judiciário, não é restringir de forma alguma
a realização, né, da campanha eleitoral, que na verdade é o maior ato, né, de democracia aqui do nosso país. Então, por conta excepcionalmente, né, dessa situação pela qual nós passamos, que foi sugerido, né, a eles e prontamente atendidos, de livre e espontânea vontade, de todos os candidatos que se prontificaram a atender essa solicitação. Muito obrigado a participação do doutor Tiago Salomão, promotor eleitoral, falando dessa reunião com os prefeitos que entraram no acordo para a suspensão de alguns atos políticos para evitar aglomerações. Agora tem um convite especial do Jornal Online O Alto Acre. A partir da próxima semana, como inauguração das novas instalações e estúdios, também terá uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Brasileia e Epitaciolândia, que na ocasião terão a oportunidade de apresentar suas propostas para a população. Também será convidado para essa roda de entrevista para falar da organização das eleições municipais nos 2 municípios, aqui na regional do Alto Acre, o doutor Gustavo Sirena, que é o juiz eleitoral, e o doutor Tiago Salomão, que é o promotor eleitoral. E aqui fica a nossa cobertura, a nossa participação para o Jornal Online O Alto Acre, com imagens de Alexandre Lima.